Bom, gente, hoje, domingo, a gente vai ver mais 23 minutos do depoimento da professora Monique, no qual ela vai trazer detalhes das últimas horas de vida do pequeno Henri. E é claro, junto com esses detalhes, a gente vai fazer algumas observações. Mas antes de a gente ver esse trecho e de eu fazer as observações, ainda antes da gente ver esses 23 minutos, eu queria te mostrar uma coisa aqui, ó. Preste atenção. Fala galera, estamos aqui na Rua Tito, número 30, do melhor restaurante japonês do Brasil. Olha quem tá aqui, Daniel. Pessoal, tudo bem? Gostou? Aprovada? Yuksui. Sushi lá. E aí, Carolzinha? Maravilhoso. O parmeirense aqui não pode aparecer? Tá se escondendo, né, meu? Top. É, parmeirense aqui não vai... E a Dona Rosa, ó? Dona Rosa, sincera, hein? Um dos melhores japoneses que eu já fui. Oi, ela é sincera mesmo, hein? Ela é sincera. Quando ela não gosta, ela não faz propaganda, não. Viu, só tô colocando você pra dizer que eu te amo. Mas não me enche, viu? Tamo junto, Thiago. Curioso que o mal ele é terrível, né? Porque o que a gente tem enquanto se faz esse tipo de stories lá no perfil do senhor Palumbo? A gente tem uma mãe que não matou seu filho, não o entregou à morte, não vislumbrou vantagem financeira, conforme se narra lá no processo por uma preferência do Ministério Público. Essa mãe foi presa pelo seu ex-marido, né? A professora Monique está presa por exercício direto do senhor Leniel. E aí, enquanto ela está presa, o que ele está fazendo aqui fora? Uma coisa que ele sempre quis fazer na vida, que é se candidatar às eleições. E aí ele está vendo agora nas próximas eleições municipais uma forma de se candidatar. E eu sei que as pessoas já nem vão querer mais ver o resto desse vídeo, porque as pessoas falam assim: ah, você está falando mal de um pai que luta pelo seu filho. Olha, esse pai não está lutando pelo filho dele, porque ele não lutou quando o menino era vivo, e agora ele está usando a memória desse filho para poder ascender eleitoralmente, que esse sempre foi o projeto dele, porque ele tinha negócios na Muzema. É só as pessoas investigarem. Eu sei que nesse momento as pessoas não acreditam na parte da Monique, nem quem venha a público apoiar essa mulher que está presa sem ter cometido nenhum crime. A situação de prisão da professora Monique é tão esdrúxula, é tão profana, é tão terrível, que a gente pega, por exemplo, a psicóloga, mãe do menino Joaquim. Ela respondeu todo o processo em liberdade e ainda foi absolvida. E olha que a professora Monique foi uma mãe, digamos assim, comparando as situações, foi uma mãe muito mais atenciosa do que a psicóloga, mãe do menino Joaquim. Aí por que a professora Monique está presa? Sendo que ela provou que não é ameaça à vida de ninguém, que ela não estava afrontando nem confrontando ninguém, ela não estava proibida de postar, as pessoas queriam saber as coisas, ela estava postando. E aí, é claro, entram traidores no meio do caminho, porque as pessoas querem formatar a moça que estava respondendo o processo, né, que é a professora Monique, que ainda responde o processo. E aí alguém lá ficou magoado porque achou que ela não deveria ir ou deixar de ir a algum lugar. Então as pessoas têm esses preconceitos, mas ninguém se pergunta, né? Mas tá, e o pai desse menino? Porque se a professora Monique está presa, ainda que ela não tenha conseguido detectar o que realmente estava acontecendo ao filho dela, e ela estava procurando, e nos próximos vídeos eu vou mostrar para vocês, eu já tenho mostrado nos posts, vá lá no Monique é Inocente, está lá salvo nos stories. Por exemplo, algumas postagens que estou colocando, que foram publicadas inclusive pelo livro da Paula Serra, onde a babá diz: olha, o menino está gritando lá dentro e tudo, mas eu não vou dizer nada disso para a Monique. Ou seja, ela omite da professora Monique o que estava acontecendo, e qualquer uma mãe que estiver me assistindo, no lugar da professora Monique, não conseguiria saber o que estava acontecendo ao seu filho. Mas a babá sabia, o senhor Leniel sabia. Então, se eles querem a Monique presa pelo que eles acham que ela sabia, eles deveriam estar presos porque eles não acham que sabiam de alguma coisa. Eles sabiam. A babá sabia e não está presa. O pai do menino sabia e não está preso. Então por que a professora Monique, que não sabia, está presa? Ah, porque eu não vou com a cara dela, ela é alta, ela é tupetuda, ela tem um jeito que as pessoas ficam fantasiando. Isso diz muito mais de você que está maldando essa mulher. E aí, o que tem a ver o senhor Leniel com isso? Que ele é um homem
que tinha pretensões eleitoreiras antes do filho dele falecer, e que aí agora vislumbrou isso, né? Olha, a gente não sabe direito o que aconteceu, mas o importante é que meu filho morreu e eu vou agora assumir o perfil do homem que está lutando pelo seu filho, mas ele não está lutando pelo filho dele. Vocês acham que o Leniel vai conseguir resolver a situação do filho dele? Ah, mas ele está lutando para que as mães sejam mais atentas. Ele está lutando para que as mães sejam mais atentas contra a ex-esposa dele, que era extremamente atenta. A professora Monique era tão atenta que as pessoas até diziam que o menino ia crescer, ia ficar fresquinho, ia virar um viadinho. É isso que se diz, né? E é interessante que o senhor Leniel, por exemplo, no começo do processo, não falava mal dessa mulher porque ele realmente sabia a mãe que ela era. Aí, instruído por alguém do processo, ele começou a falar mal porque ele agora precisa se proteger, né? E enquanto a professora Monique estava postando alguma coisa mostrando que ele era um falso pai-herói, ele ficou louco, enfurecido, foi lá, colocou mentiras no processo e colocou a Monique de volta na cadeia. E aí os organismos internacionais estão sendo notificados, mas a gente não sabe quanto tempo que isso dura, quanto tempo que isso vai demorar. Mas olhem só, o homem está aí agora envolvendo pessoas, por exemplo, o Palumbo. O Palumbo diz, aí ele dá uma de sincerão, né? Ah, eu aprontei muitas coisas, o Senhor me perdoou. Aí agora o Senhor perdoou o Palumbo, mas o Palumbo é um cara que não perdoa ninguém. Ele quer o massacre, quer a morte de todo mundo. E aí, ó, aliado ao Leniel. Leniel, por sua vez, está cooptando a Ana Carolina Oliveira, conforme você viu no story. E aí parece que eles estão fazendo aí um grande conglomerado, né? Com as ideologias políticas bem questionáveis, porque esse homem que criou a lei Henri Borel é o mesmo homem que vem de uns tradicionalismos, né? Que tem negócios na Musema, que tem um monte de coisa lá. Ele ameaça pessoas, as pessoas têm pavor dele, né? Então, esse homem está nessa história toda. Mas não para não. Enquanto ele passa para você a ideia de que ele está lutando para o filho dele, na verdade ele está lutando apenas em causa própria, veja mais isso aqui. Aí ele está aí mancomunado com essas pessoas, que são pessoas boas, são pessoas bem intencionadas, mas, por exemplo, sobre a Ana Carolina, eu posso dizer a vocês, baseado em declarações dela, ela diz que ela nem quis ler o processo da filha dela. Então ela não sabe detalhes do processo e sai por aí falando mal de pessoas inocentes, como a professora Monique. A professora Monique é inocente e essa mulher tem saído por aí falando mal dela. Então, com todo respeito à dor que ela passou, o que acontece é que essa é mais uma pessoa que preferiu não se informar sobre o que aconteceu à própria filha e aí sai de maneira desinformada falando mal de uma outra mulher. Olha o caldo cultural nefasto do qual a gente precisa ficar fazendo discernimentos, né? Mas, pasme, a coisa não para por aí. Você vê que a coisa realmente é um objetivo pessoal, de crescimento pessoal, não tem nada a ver com justiça pelo filho. Porque se eu não entendi errado, dê uma olhada antes para você perceber. Se a gente não está entendendo errado, o que a gente está vendo aí? Basta cast e com as duas mãozinhas que viraram marketing em cima da tragédia que atingiu o menino Henri, né? Então o que a gente está vendo é o pai do pequeno Henri agora, se eu posso estar enganado, mas quem sabe ler, sabe ler. Ele então deve aparecer por aí com um podcast. E o nome disso tudo é nada mais, nada menos do que campanha eleitoral. Alguém fala assim, ah, ele perdeu o filho, ele tem direito de entrar para a política. Gente, não sejam ingênuos. A professora Monique perdeu o filho dela, ela não consegue fazer nada em relação a isso. Alguém até fala assim, ah, mas ela esteve solta quase 1 ano e não se pronunciou, porque a professora Monique está envolvida em muitas armadilhas. Por exemplo, a defesa dela entende que ela não deveria ficar falando, né? A gente não sabe dizer o que acontece, nós apoiadores da Monique discordamos disso, a gente sabe que a verdade da professora Monique é tão poderosa que ela deveria estar mesmo se pronunciando, porque olha só, a prova de que a professora Monique deveria estar se pronunciando é exatamente, olha, vocês falam que ela não disse nada. As poucas coisas que ela postou despertou a fúria do seu ex-marido e esse homem conseguiu colocá-la de volta à prisão e agora ele está aí rodando o Brasil inteiro se promovendo. E é só vocês irem aos detalhes dessa história, porque o mau caratismo é assim. Pessoas boas e inocentes, como a professora Monique, passam aos nossos olhos como se fosse uma pessoa má, uma mãe narcisista, uma mulher cruel,
E pessoas mesquinhas, pequenas, que fazem cursos para aprender a chorar em público, que aprende as manhas do discurso político, que está indo de igreja evangélica em igreja evangélica para tentar angariar o discurso. Aliás, é um homem falando no lugar de tantas mulheres que gostariam de falar. E aí vocês veem esse homem como um homem bom. E é interessante porque o Palumbo vai dizer, né, que levou o Leniel nos melhores restaurantes japoneses. É engraçado quando vocês veem a professora Monique falando, até no discurso dela, né, no depoimento dela, que ela foi no restaurante e tal, vocês falam assim, ai, mas ela fica falando esses nomes chiques, isso é uma mulher narcisista. Aí tá lá o ex-marido dela, pai do menino, em lugares chiques com pessoas da alta, e ninguém percebe o oportunismo desse homem. Aliás, uma pergunta que eu convoco você a fazer. O homem não parou de trabalhar lá na empresa dele? Da onde está vindo esse dinheiro? Porque ainda não está em campanha eleitoral. Então, da onde está vindo o dinheiro para ele viajar para tudo quanto é lugar? Aí alguém fala assim, ah, ele tem amigos. Pois é, amigos que foram negados à professora Monique. Por que essas mesmas pessoas que preferiram se aproximar de um homem que tem uma aparência de que perdeu o filho, também não podem se aproximar dessa mulher e pensar assim, deixa eu ver essa mulher mais de perto. Será que eu não estou vendo alguma coisa distorcida? Né, o Leniel não está saindo candidato aí de um caldo cristão? Cristão, gente, deveria ter a característica de compreender o incompreensível. Não foi isso que Cristo fez? Ele veio aqui e se aliou a pessoas, né? Ele era chamado de amigo de publicanos e meretrizes, ou seja, não é que essas pessoas eram publicanas, públicas, espalhafatosas, artistas, traficantes, etc., políticas, não, e nem prostitutas, não, é que elas eram vistas como se fossem assim. Que é a situação da professora Monique, uma mulher boa, inocente, discreta, ponderada, líder, que tinha suas preferências pessoais, e ela vive sendo recriminada nisso tudo, sem ninguém dar ela a chance de chegar perto dela para entenderem quem ela é, porque a mulher estava dormindo quando o filho dela faleceu e ela acordou com ele falecido, ela ainda achando que ele estava vivo. Por que as pessoas preferem não entender isso mais de perto? E a coisa é tão contaminada, porque qualquer coisa que eu falo aqui, mais isso, mais aquilo, mas ela ficou com Jairo, mas ela fez aquilo, sem entender os motivos. Que, aliás, ela, uma mulher que fica acreditando nas tecnicalidades da justiça, né? Porque no primeiro momento ela foi iludida pelos primeiros advogados do caso, que a usaram para fazer parecer o Jairo menos criminoso, né? Sendo que ela nem criminosa é. E aí vem a defesa agora, né? Que começou com a Thaís, o Tiago e o Hugo. Depois a Thaís sai. Thaís, na minha opinião, ajudou a Monique a colocar alguma coisa para fora, mas ela saiu por motivos lá que pertencem a ela. Depois o Minagê também saiu, e agora temos o Hugo. Mas a estética do Minagê e do Hugo é essa coisa de ficarem silenciando-a. E olha, uma mulher com a dignidade da Monique não poderia ser silenciada. É assim que nós, apoiadores da professora, compreendemos. Mas aí ela está confiando nesses advogados. Ela está presa lá agora, não sabe exatamente o que está acontecendo aqui fora. Por isso que eu não sei até quando eu vou conseguir ou vou poder fazer isso. Mas alguém tem de dizer alguma coisa a essa mulher inocente. Ela é inocente, pode ser que ela morra na prisão, mas ela é inocente. E quando ela sair, que um anjo do Senhor possa iluminar o coração dela para dizer, Monique, a força que você tem, a verdade que te habita é melhor do que a melhor defesa. Porque se ela está correndo o risco de morrer de qualquer forma, que ela morra com a verdade que a constitui e não com a estratégia de defesa. Mas isso é um pensamento meu e de algumas pessoas que a apoiam, tá? Deixando bem claro que eu não pertenço à defesa dela, não ganho nada para fazer isso aqui, porque essas pessoas todas são corruptas. Todo mundo está ganhando o seu trocadinho, todo mundo está ganhando o seu trabalho, de alguns um trabalho justo, de outros, você está vendo aí, o ex-marido dela rodando o Brasil para se promover politicamente e ganhar vantagens disso. É claro, os assessores que ele está cooptando vão lutar por isso, porque está todo mundo de olho, é um bom dinheiro público, né? Que é um pessoal todo privatista, que detesta serviço público, mas adora entrar para a política para ficar com dinheiro público, né? Então que Deus também
possa colocar perguntas na mente, no coração da Ana Carolina Oliveira, de estar se envolvendo com essas pessoas que parecem boas, mas são pessoas estrategistas. A professora Monique não merece esse tipo de coisa, não. E nem é a professora Monique só, não. O tanto de mulheres e mães injustiçadas que a gente tem nesse país, e aí a gente fica dando ouvidos a um homem que foi estrategista a partir da morte do seu filho. Você vai dizer o quê? Que isso é um empreendedorismo? Gente, isso é uma perversidade. Por mais que você não consiga me entender agora, eu espero que algum dia vocês entendam. Mas em relação ao que a gente vai ver agora, os 23 minutos do depoimento da professora Monique, existem alguns pontos que eu queria já ir pensando com você antes de você assistir. Ela vai dizer à juíza que dentro da concepção dela e de muita gente que me assiste, uma criança que tem uma boa educação, que tem condições, vai ser colocada em várias atividades. Ela vai mencionar algumas, vai falar que o menino estava na escola, tudo bancado por ela, na escola, no judô, na natação, no teatro, no futebol e na psicóloga. Então ele estava tendo ali, dentro do entendimento dela, toda uma assistência. E olha só, era a mãe quem proporcionava isso para o filho. Como é que vocês acham que essa mãe entregou esse filho por vislumbrar vantagem financeira, gente? E aí, isso é que é interessante, porque o homem que está aí agora fazendo campanha eleitoral, ele fala tudo que ele quer e vocês acreditam. E aí a mãe apresenta as provas documentais à juíza, aí você fala assim, tá vendo? Isso é uma mulher branca, rica, pagava estudo para o filho. Gente, ela fazia o que ela podia fazer. E ela está ali mostrando para a juíza que, dentro do que ela podia fazer, ela aproveitou todas as possibilidades e deu várias atividades para o filho. E não apenas isso, ela vai dizer que ela estava presente em tudo. Ela ia ao judô, ela ia às coisas, torcer pelo filho dela. O pai não fazia isso não, né? Uma outra coisa que é importante vocês entenderem é que a gente fica com aquela imagem assim, o Henri não queria ir para a casa da mãe. Aí o Leniel mente no depoimento dele falando que o Henri disse que a mãe era má. E aí a professora vai deixar muito claro o seguinte, que o Henri não queria ir nem para a casa dela e nem para a casa do pai dele, porque o Henri sempre, a vida inteira, gostou de ir única e exclusivamente para a casa dos avós maternos, a dona Rosângela e o seu falecido vovô. Então não tem nada a ver de achar a Monique má, porque a gente vai ver isso daqui a pouquinho, que se ele achasse a Monique má, ele não faria certas coisas que ele fez até os últimos minutos da vida dele. Mas aí o Leniel mente e a professora Monique vai registrar nesse momento que isso a feriu profundamente, né? Porque ele foi próspero nessa mentira. O cara solta assim, ele disse que a mãe dele era uma mãe má. Mas interessante, primeira coisa, ele não disse isso a ela, ele poderia falar, Monique, olha só, o Henri está dizendo que você é uma mãe má. Agora, o que aparece inclusive nos autos é o que o papai dizia para o filho. Isso aparece nos autos, tanto o que ele disse para a família, que o Henri, né, disse para a família dos avós maternos, que o papai disse que a mamãe roubou o carro dele. E segundo, tanto para a família, quanto para a Monique, quanto para a ex-babá, o Henri dizia assim, a bunda da mamãe é do papai e do Henri? Porque o papai estava dizendo isso para o próprio filho. Então essas frases que estão provadas nos autos, vocês não prestam atenção nisso, que essas frases de um homem dizendo isso para uma criança de 4 anos, elas que são graves. E não é essa mentira de que o filho disse que a mamãe era uma mamãe má. Veja se um menino que acha que mamãe é má, diria essas coisas aqui, ó. Tanto o Leniel, quanto a professora Monique, quanto as pessoas que foram lá depois, diziam que o menino ele era muito comunicativo, ele era muito sincero, como são as crianças. Ele era tão sincero que quando ele não queria uma coisa, ele costumeiramente fazia ares de que ia vomitar, né? Apresentava náuseas. Era uma característica dele quando ele se sentia contrariado. Então quando fala assim, o pai entregou o menino vomitando. Olha, das duas uma, ou esse pai é impiedoso de entregar o menino vomitando e não ir à delegacia, ou então é porque aquilo era uma prática cotidiana e aí o pai não entendeu aquela hora que seria um caso grave. A gente tem que escolher qual que é a verdade aí. Mas de qualquer forma, o Henri era uma criança tão sincera que se ele tivesse vindo no caminho dizendo que mamãe era má, ele iria fazer o escarcéu na frente da mamãe e falar assim, não mamãe, você é má, não sei o que, até porque ele não estava se sentindo seguro com o pai dele. Então era só ele falar na frente do pai dele e isso... Não é assim que as crianças fazem? Mulheres que me assistem nesse momento, que estão em processo de divórcio, quando a criança não quer ir para a casa do pai e o juiz está lá entregando ela para a casa do pai, o que as crianças fazem? Um escarcéu, um escândalo.
fazem isso em relação à mãe, fazem isso em relação ao pai. O Henri não fez nenhum escarcéu para ir para o colo da Monique, não. Pelo contrário, a professora toda preocupada resolve ir lá, comprar todas as guloseimas que ele gosta e ele aceita. Ele poderia falar assim, não quero, eu quero voltar com meu pai, não sei o quê. Vê que a mentira está posta no processo e as pessoas preferem ouvir o homem do que a mulher inocente? Prefere ouvir o homem estrategista do que a mulher inocente. É um absurdo essa mulher estar presa nesse momento enquanto eu gravo esse vídeo. A gente acha interessante o tipo de pergunta que a juíza faz à professora, você vai ver no vídeo. A juíza pergunta assim à professora: o Leniel não deu nenhuma explicação sobre os porquês de Henri estar chorando ou vomitando? A juíza, percebendo assim, olha, é curioso que esse pai não tenha dado explicações do porquê que isso estava acontecendo. Isso é um ponto, tá vendo? Que pesa a favor da inocência da professora Monique. Segundo ponto que pesa a favor da inocência da professora Monique, perguntado pela juíza. Em nenhum momento o Henri demonstra querer ficar com o Leniel, porque ele pode até ter dito que não queria ir para a casa da mãe, mas ele não fala que ele queria ficar com o pai, ele queria ir para a casa dos avós maternos, mostrando que o problema então dele não era nem com a professora Monique, era alguma outra coisa, mas que também esse pai não tinha esse afeto todo desse filho, não. Terceira questão que a juíza apresenta e que é a favor da inocência da professora Monique. A juíza sábia pergunta: o Leniel não se ofereceu então para levar o Henri de volta ou para deixar o Henri na casa dos avós? Porque é isso mesmo, um pai que realmente estivesse entendendo que o filho estava apavorado com alguma coisa, ele falaria assim: ô Monique, depois a gente vê isso, mas deixa ele dormir na casa da avó dele, então é isso que ele quer? E aí, quando ele não oferece isso, das duas uma, ou ele não estava vendo aquela situação como uma situação extraordinária, ou ele realmente não pode falar que existia, que o Henri estava dizendo que a Monique era uma mãe má. Por que ele iria entregar um filho para uma mãe que o menino está dizendo que ela é uma mãe má? Ele poderia falar: olha, desculpe, nosso filho está me falando que você é uma mãe má, nós vamos para a delegacia agora. Ele não teria nenhuma perda se ele fizesse isso. Para você ver que isso é mentira dele e que ao mesmo tempo isso prova que a professora Monique ela não estava realmente sabendo o que estava acontecendo com o filho dela. Tem uma coisa que é bem complexa nessa história, que eu venho falando disso de alguma forma em outros vídeos, e eu não estou aqui para aparecer, não estou aqui para ganhar like, não estou aqui para me promover, só estou aqui com um objetivo. Se essas coisas que eu tenho tentado mostrar aqui, do meu jeitinho tosco, esquisito, não carismático, mas se isso chegar às mãos de alguém que tem o poder de decisão sobre esse processo, meu objetivo estará cumprido. É só por isso que eu estou aqui. Eu não quero levar as glórias de nada. A professora Monique, se for liberta, pode nunca mais querer falar comigo. O importante é que isso chegue às mãos de quem tem o poder de decisão, já que Leniel está cooptando quem tem poder de decisão. Está andando por aí com desembargadores, com empresários, com isso, com aquilo, com gente que comete as suas coisinhas e aí vai se esconder junto com esse cara. Né? Me perdoem falar isso, mas essa é a verdade. Ninguém aqui nasceu ontem. Então, tem uma coisa que é curiosa no que vocês vão ver nesses 23 minutos, que a professora Monique, depois que Leniel vai embora e ela leva o filho à padaria e depois à farmácia, eles sentam no lugar lá, né, que ela fala até o nome chique, um negócio para se proteger da chuva, que estava chovendo na hora, e aí ela começa a conversar com ele, falando que ele precisa ser grato, que ele precisa... Ela conta, né, que ela sempre mostrou para ele as pessoas que passavam fome, as pessoas que tinham dificuldades, ensinando ele a ser grato. Aí alguém fala assim: nossa, que mãe insensível. Não, ela estava exercendo aquilo que vocês querem implantar, porque o senhor Leniel, se for eleito, e muito provavelmente ele vai ser eleito por aquela comitiva nacional que quer enfiar coisas tradicionais ao Brasil. O que seriam coisas tradicionais? É uma turma que detesta o Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma turma que exige que as mulheres ajam de maneira tradicional, mas quando elas agem, criminaliza essas mulheres igual vocês estão fazendo com a professora Monique, porque na mente dela era assim: se o meu filho está em crise, deixa eu mostrar para ele, não é isso que vocês postam nas redes sociais de vocês? Mostra lá alguém sem braço, sem perna, aí ó, você está com depressão, assiste esse vídeo. Como se a pessoa que tivesse e não tivesse braços e pernas estivesse sofrendo de depressão. Não, ela nunca teve braços e pernas, ela nem sente falta daquilo, ela descobre outras habilidades, enquanto que uma pessoa que está com braços e pernas desde o nascimento, ela pode estar tendo outras perdas que vieram vida depois. Entende a diferença? Uma coisa é eu ter nascido sem braço e sem perna, não vou sentir falta do que eu não tenho.
Outra coisa, se eu ter nascido com braços, pernas, plenitude psicológica e de repente isso tudo me é tirado, a depressão é muito maior, mas o tradicionalismo ele é baseado na aparência. E a professora Monique, ela teve concepções tradicionais na sua educação, então ela tentava passar isso para o seu filho. Meu filho, seja grato, agradeça a Deus. Ela reza com ele, faz um monte de coisa e ele se sentia grato, era aquela educação que ele estava recebendo, aquela educação. Mas é interessante que vem os mesmos tradicionalistas e julgam essa mamãe que estava dando a educação que ela julgava naquele momento apropriada para o seu filho. Tá vendo as contradições que cercam uma mulher que já está presa injustamente? E aí, baseada nessa educação tradicional, é que ela vai falar sobre os últimos momentos em que ela estava dando banho no filho dela, e ela, sem o perceber, vai dizer para o filho, filho, você precisa cuidar da mamãe, porque ela tinha uma relação tão afetuosa com seu filho, e a gente vai chamar isso em psicanálise de simbiose. O que é simbiose? Uma hora a mãe também se sente carente em relação ao filho, isso não tem nada a ver com narcisismo, isso tem a ver com uma relação que é tão de confiança, e ela vai falar, ele era o meu companheirinho, ele era o meu amigo, e aí naquela relação de liberdade entre mãe e filha, ela fala, filho, você precisa cuidar da mamãe porque ela estava se sentindo muito ofendida, né? As mães que me assistem já perceberam isso quando você acha que está perdendo o filho para babá, ou que está perdendo o filho para a casa dos avós, né? São as nossas questões da nossa infantilidade adulta, e ainda assim ela tem uma conversa de amiga com o filho, tanto é que o filho entende, quem está de fora é que julga. Ela fala, filho, você precisa acudir a mamãe, ou ajudar a mamãe no sentido assim de não ficar choroso, querendo, né, na educação tradicional que o menino crescesse, tivesse firmeza. Né? Muita gente que foi educada assim sabe que é assim que as coisas funcionam nas tradições brasileiras. E aí o filho vai e diz para ela, sim mamãe, eu vou cuidar de você para sempre. E ela tem aquele impacto, que é isso que esse menino está falando? E que foi de fato o que aconteceu. O filho está cuidando dela para sempre. Deixando bem claro que o aspecto tradicional que eu vejo, que ela falou, o filho dela, foi essa questão de que ele não podia chorar à toa. Como ela não sabia o que estava acontecendo, ela interpretava que ele estava chorando fazendo manha de menino. Porque ela tentou de todas as formas, de todos os jeitos, saber o que estava acontecendo. E tanto é que a babá que sabia se omitiu. Vá lá nas postagens do Monique é Inocente que você vai ver lá as trocas de mensagens da babá com o seu namorado, com o seu pai. E ela diz, não vou dizer isso para a Monique. Então a Monique não sabia da gravidade do que estava acontecendo ao filho dela. Ela sabia que ela como mãe dava tudo ao filho e também dava presença ao filho. Ela era presente. O pessoal fala assim, mas ela encheu o menino de atividade, mas e a presença? Ela era presente infinitamente mais do que o seu ex-marido, pai do menino. Né? Que agora está aí, presente para se promover. Não é presente para fazer justiça pelo filho, não. Ainda que vocês prefiram acreditar nele e criminalizar essa mãe inocente. E eu acho legal essa coisa que ela sempre aponta, né, que o filho dela verbalizava tudo e ele era um menino sábio. Porque ele falava assim, mamãe, eu vou cuidar de você para sempre, mas eu posso dormir no seu quarto? Porque ele sabia que já era imbrigável e ela prontamente vai dormir na cama da mamãe, que é o seu lugar seguro. Ou seja, não tem pânico do menino em relação a essa mãe, não tem nada disso, tem uma parceria, um carinho, uma sinceridade e, é claro, os enganos estruturais que pode haver em toda a família. A maioria das famílias gente boa que a gente conhece tem um viés tradicional, né? Não seria diferente com a professora Monique, ela não tem de ser criminalizada por isso, não. Vocês não acham que ser tradicional é quase sinônimo de ser cristão? Ela era uma mulher tradicional dentro dos limites dela ali, né? Dentro das falas que se faziam, né, aos ouvidos e ao redor dela. Uma coisa que é curiosa no caso do menino é que ela vai dizer que ela sempre contava uma história para ele, que acho que é a árvore de botas, né? E ele gostava que ela repetisse isso. Que mãe má, né? Até na última noite da vida dele, essa mãe má, não foi má coisa nenhuma, foi mãe maravilhosa. Ela contava a historinha que ele gostava de ouvir várias vezes, que era a árvore de botas. Por outro lado, o próprio Leniel já deu declaração falando sobre isso, que ele tentava contar a história lá do beija-flor, e aí o menino fala, de novo pai, o menino não gostava da repetição do pai, mas amava a repetição da mãe, porque esse menino jamais viu a mãe dele como uma mulher má, e essa é uma das grandes provas de que ela é uma mulher inocente. E por fim ela vai mostrar, né, que o menino acordou algumas vezes à noite, 3 vezes no máximo,
E nesse íntere aí tem a questão do senhor Jairo, o principal suspeito, né? Porque a gente não sabe dizer se ele fez isso com o menino na noite, mas ele já vinha fazendo outras coisas com o menino de acordo com as mensagens da babá. E as mensagens da babá são tão interessantes que elas atestam a inocência da Monique. Eu vou fazer um outro vídeo mais à frente sobre isso. E aí, o Jairo quer saber o que a Monique estava conversando lá embaixo com o Leniel. Ela falou que eles conversaram rápido, mas ela demorou com o Henri, mas o Jairo já acha que tem alguma coisa com os dois. E aí, porque você está levando o celular quando você vai lá dentro atender o menino? Tá, deixa o celular então. Ela deixou o celular, mas vem aquela questão, né, de ela, naquela noite, não ter percebido se ele macerou e colocou o remédio no vinho branco que ele havia comprado para ela. E aí, é interessante a gente entender isso, porque as desculpas que o Jairinho apresentava para colocar medicação nela, ele fala assim, não, porque a gente precisa dormir junto, que eu tenho medo de que você fique olhando para outro homem. Que isso é uma mentira de macho para as mulheres, só que as mulheres só percebem isso quando elas escapam vivas de um relacionamento. Porque olha só, o que Jairo, homem adulto criminoso, o que ele disse à ex-companheira é que ela tinha que dormir junto com ele para ele não ficar sendo traído, porque ela era muito bonita, tal. Quer dizer, o cara sacaneia com a mulher enchendo o ego dela, né? Quando a verdade é outra. Qual era a verdade? Ele colocava medicação para ela apagar, a fim de que ele é que ficasse acordado namorando com outras mulheres. E essa é uma outra coisa que pesa em favor da inocência da professora Monique, porque naquela noite ela entregou à justiça as provas de que Jairinho estava se movimentando na casa enquanto ela jazia apagada, de que Jairinho estava conversando inclusive com uma grande paixão dele, que é a Débora, e aqui eu não estou criminalizando a Débora, só estou dizendo que existiam outras mulheres, era na vida do Jairo, e não na vida da professora Monique, não existiam outros homens não. A Monique é acusada de coisas até mentirosamente por parte do seu ex-marido, mas até o seu ex-marido, com aquela carinha de anjo ferido, foi infinitamente infiel em relação à sua esposa. E ele sabe disso. Mas enfim, confira tudo que eu te disse até agora, vendo e assistindo atentamente a esses 23 minutos de depoimento da professora. Muito obrigado pela sua atenção. Na última semana de fevereiro, não, no meado de fevereiro para a última, o Henri já estava matriculado na escolinha de futebol, já estava matriculado na natação, ele já fazia natação, escolinha de futebol, ele fazia psicóloga, ele fazia aula de judô, eu matriculei ele na aula de teatro, que ele não teve oportunidade de fazer. A senhora pagava sozinha essas atividades extras? Sim, era por volta... O curso de judô era R$ 280, o da escolinha de futebol acho que era 170. A natação era do próprio condomínio, então eu não arcava com despesa. E aula de teatro eu tinha iniciado, mas era eu que pagava, eu que comprava o uniforme, eu que ia junto, né, com ele, na escolinha de futebol, eu ficava sentada lá torcendo com ele, na natação eu ficava lá junto com ele, mesmo tendo a babá, eu sempre estava junto com meu filho. E aí ele fazia todas essas atividades, a gente tinha um organograma de horário, de dias, eu passava tudo para o Leniel também, se ele quisesse visitar o filho na escolinha de futebol, para ver o Henri jogando bola, ou participar da natação, ou do judô, o Leniel tinha toda a grade horária do meu filho, tanto na escola quanto dos cursos extracurriculares. E aí, a última semana do Henri, de fevereiro, foi normal. Meus pais se revezavam para dormir lá em casa, porque o Henri sempre estava com saudade de ver meu pai e minha mãe. E, às vezes, minha mãe vinha dormir lá em casa, às vezes era o meu pai. E aí, iniciamos no mês de março. Quando foi... no dia 5 de março, 5, 6, 7, dia 5, acho que quarta-feira, eu pedi que minha mãe fosse até o apartamento dormir lá, para eu ficar mais à vontade com o Jairinho, porque o Jairinho estava meio que reclamando que Henri acordava de madrugada, sempre acordando de madrugada. Aí minha mãe foi para lá, ela trabalhava à noite numa escola na Vila Kennedy, que ela era diretora, e aí ela, quando saía da escola, ela ia até a minha casa, dormia lá em casa. No dia seguinte, quinta-feira,
Henri foi para Bangu fazer sessão de psicóloga. E, quando voltou, nós voltamos, minha mãe voltou também, dormiu com a gente nessa quinta-feira também. Sexta-feira iniciou, acho que teve aula de natação, minha mãe foi para casa, depois ela voltou também. E, no sábado, o Leniel pegou o Henri, dia 7 de março, Leniel pegou o Henri lá na nossa casa, por volta de umas... Acho que foi de manhã, estava no Uber, não me lembro a hora exata, mas acredito que tenha sido umas 10 da manhã. E aí ele passou o final de semana com o Henri, disse que ia numa festa da igreja, se eu não me engano, ia numa festa com amigos, e, no dia seguinte, a Renata, que era a vizinha do Leniel, me mandou foto do Henri junto com os 2 filhos dela, brincando no apartamento dela, lá no Recreio. Recebi as fotos, agradeci, respondi, enviei a foto para o Leniel. Depois, no dia seguinte, Leniel disse que tinha brincado com o Henri no shopping, que ele tinha ido até um parquinho no shopping. E aí ele me entregou o Henri por volta de 7h30 da noite, que foi o dia fatídico. 7h30 da noite, o Leniel me entregou o Henri, estava chuviscando, o Henri estava chorando no colo do Leniel. E aí eu falei assim, o que está acontecendo? O Leniel me ligou, eu descia. Aí o Leniel falou assim, Monique, Henri não quer ir para casa. Aí eu falei, filho, mamãe... Para a sua casa. Para a minha casa. Só que não era só para a minha casa. O Henri ele não queria também ir para a casa do Leniel. Ele chorava também para ir para a casa do Leniel. E, quando ele estava lá, ele também não queria ir embora. Quando ele estava na minha casa, ele também chorava para ir para o Leniel. Ele só não chorava para ir para a casa de Bangu, que lá era onde ele queria ficar. Era a predileção dele, a casa de Bangu, desde sempre. Então, ele foi me entregar o Henri. Na audiência, no dia do depoimento do Leniel, o Leniel me feriu muito com palavras quando ele disse que o Henri tinha dito a ele que eu era uma mãe má. E eu não sei qual é o compromisso do Leniel com a verdade aqui diante de todas as pessoas que estão diante desse caso, diretamente ou indiretamente, mas, com a autoridade que Deus me deu de mãe, eu digo que meu filho nunca falou que eu fui uma mãe má. Pelo contrário, todas as pessoas que conviveram comigo, todas elas, independentes, vão dizer, até em declarações que nós temos, que estão no processo, que estão nos autos, nós temos mais de 50 declarações, que eu era uma mãe boa, eu era uma mãe zelosa, uma mãe cuidadosa, e, no depoimento dele, em sede de delegacia, se eu não me engano, na 12ª linha, não é, Hugo? O Leniel mesmo diz, foi no dia do falecimento do meu filho, diz que eu era uma boa mãe. Em todas as entrevistas dele no início, todas elas, o Leniel dizia que eu era uma boa mãe. Então, eu não sei o porquê que ele simplesmente decidiu mudar o depoimento dele só porque estava aqui. Não sei se ele sentia raiva de mim por causa de ciúme ou porque, não sei, porque eu a separei. De repente, eu me coloco no lugar dele. De repente, se fosse ao contrário, se meu filho tivesse falecido com ele, talvez eu tivesse a mesma postura. Eu também me coloco no lugar dele. Não foi só ele que perdeu um filho, eu perdi o meu filho também, que era com quem eu convivia todos os dias. O Leniel convivia com o Henri sábados e domingos, por causa do trabalho, mas eu convivia com meu filho todos os dias. Então, eu achei, assim, a frase dele me feriu muito, porque foi mentira. E ele sabe que ele mentiu. Vamos voltar lá àquele momento que ele chegou na porta do seu apartamento, ou a senhora desceu na portaria do prédio? Desci na portaria. Desceu na portaria do prédio. Como é que o menino estava? Como é que estava exatamente chorando ele e vomitando. Chorando e vomitando? Ele chegou vomitando. Chegou, eu não vi o Henri vomitando, mas ele estava vomitando, passando mal. E ele estava chorando. Realmente ele estava chorando porque ele não queria ir para casa. Ele queria ir para a casa de Bangu. Ele não queria nem ficar com o pai, ele queria ir para Bangu. Aí a senhora tentou pegá-lo no colo? Sim, tentei pegá-lo no colo. Ele eu reagiu? Peguei. Não, ele veio para o meu colo. Ele veio para o seu colo? Sim. E o que exatamente que o Leniel, nesse momento, falou para a senhora? Que ele iria para casa, para o recreio, que no dia seguinte ele iria trabalhar e iria para Macaé.
Ele não falou em nenhum momento, meu filho não falou em nenhum momento que eu era uma mãe má ou que eu fui uma mãe má. Isso nunca existiu, mas ele falou aqui em audiência. Ele relatou para a senhora, o Leniel, que no caminho para casa, ele já vinha dizendo que não queria ficar em casa, que queria ir para Bangu? Não, ele também não disse isso em sede policial no depoimento dele. Tá. Em nenhum momento ele falou para a senhora, que ele disse assim, mas por que você não quer ir? Porque a mamãe é boa. Ele falou isso? Relatou isso para a senhora? Em nenhum momento ele relatou isso para mim. Até porque se o meu filho... E ele deu alguma explicação sobre por que o menino estava chorando e vomitando? Também não. Só falou que ele estava chorando e vomitando. Só e que dizendo que não queria ficar na sua casa. Dizendo que não queria subir, que queria ir para Bangu. Mas também que não queria ficar com ele. Não queria ficar nem com o pai, nem comigo. Queria ir para Bangu. Em nenhum momento, meu filho dizia que queria ficar com o Leniel também. Então, porque ele tinha essa predileção pela casa de Bangu. E o Leniel, por acaso, se ofereceu para levar o menino, então, para Bangu? Não se ofereceu, nem se ofereceu a ficar com o Henri. Nenhum momento. Nem para Bangu, e nem ficar com ele. E aí a senhora subiu com o menino chorando e vomitando? Não. Aí eu fui, peguei o meu filho, ele estava chuviscando. Eu falei assim, filho, vamos até a padaria, vamos comprar Kinder Ovo, vamos comprar coxinha de galinha que você gosta, vamos comprar suco de uva. E a gente foi para a padaria, que fica do lado do nosso prédio, que é um comércio do lado de fora do condomínio. Aí o Leniel já tinha ido embora? Já tinha ido embora. E aí nós fomos. Eu falei assim, filho, vamos comprar, o que você quer? Aí comprei Nutella, comprei suco de uva, comprei presunto, comprei pão de queijo, se eu não me engano. E aí ele já tinha parado de chorar? Já tinha parado de chorar. Já estava consolado? Já. Aí comprou todas as besteirolas que gostava de comer. E aí eu sentei debaixo de um ombrelone que tinha em frente à farmácia, que do lado da padaria tem uma farmácia. E como estava chuviscando, eu fiquei sentada com o Henri ali embaixo do ombrelone. E ali o Henri, eu falei assim, filho, a gente tem que agradecer tudo que a gente tem. Vamos começar a agradecer agora. E a gente começou a agradecer a Deus que a gente tinha uma casa, que a gente tinha a mamãe, que a gente tinha o papai, que o Henri tinha a vovó, o vovô, a Olívia. Tudo que eu podia pensar que o meu filho, que era gratidão de ter, nós começamos a agradecer. E o Henri repetia as minhas palavras. E ali a gente começou a agradecer por tudo que nós tínhamos. E até antes, né, em Bangu tem muito morador de rua. E todas as vezes que nós víamos moradores de rua, normalmente em esquinas de pastelaria, eu parava com o Henri, quando a gente estava andando, e mostrava para o Henri assim, filho, essa pessoa não tem uma casa. Nós temos que agradecer porque nós temos casa, nós temos comida. O Henri, desde pequenininho, viu pessoas na rua, crianças na rua. Ele perguntava, por que essa criança está na rua? Falei, porque essa criança não tem casa. Então, nós temos que agradecer porque nós temos casa. Você tem roupinha limpa, você tem brinquedo, essa criança não tem brinquedo. O Henri, no começo, a gente até, na hora de fazer doação de brinquedo, que o Henri ganhava muito brinquedo, ele não queria fazer as doações dos brinquedos. Depois, quando eu comecei a mostrar lá em Bangu que tinha tantas crianças morando na rua que não tinham brinquedos, ele começou a doar os brinquedos com felicidade, que ele estava indo doar para crianças, né, que realmente não tinham nada. Então, nós começamos a agradecer por isso, por tudo. O Henri ele era pequeno, mas ele tinha sensibilidade. O Henri era uma criança sensível. Nesse momento, a senhora estava debaixo do ombrelone, o Jairo estava em casa, no apartamento. Estava em casa, dentro do apartamento. Aí a senhora subiu. Aí eu fui, peguei o Henri só ficava no meu colo, sempre que estava comigo, ele estava no meu colo. Então, eu estava carregando as bolsas e o Henri do outro lado, no meu colo. Entrei, botei o dedo na portaria, entrei. Quando eu cheguei na porta do elevador, Jairinho sai do elevador. E eu dou de cara com o Jairinho. E aí ele falou assim, você demorou muito. Estava preocupado, achando que eu estava com o Leniel lá embaixo, de conversa fiada ou por causa de qualquer outra coisa. Aí eu falei, não. Aí entrei dentro do elevador, de cara fechada, porque o Jairinho estava me controlando tudo, porque eu tinha demorado para buscar o Henri com o Leniel. Subimos, Jairinho foi para a sala, foi
continuar vendo a série Narcos, que ele estava vendo. Ele não parou de ver a série, porque eu desci. E eu fui para a cozinha com meu filho, guardar as compras, e falei, Henri, mamãe fez comida, tem suco, tem lanchinho, quer mamadeira? Aí ele falou assim, não, mamãe, não estou com fome, eu só quero dormir, estou cansado. Isso era 8h da noite, aproximadamente. Aí, peguei meu filho, fui até o quarto dele, tirei a roupinha dele, levei para o banheiro. Só que o banheiro é um banheiro que o box é estreito. Então, assim, para eu dar banho no Henri, eu preciso entrar dentro do box também e tirar minha roupa também, senão eu fico toda molhada. Então, eu entrei com meu filho para dar banho nele, e aí o Henri começou, eu fui dando banho nele, perguntando como é que foi o final de semana. Ele disse que tinha sido tudo bem com o pai, não me relatou nada, nenhum problema. E eu falei assim para ele, filho, você tem que cuidar da mamãe, você não pode ficar chorando à toa. Aí ele falou, mamãe, eu vou cuidar de você para sempre. Acho que essa foi a frase que eu nunca mais vou esquecer na minha vida, porque foi uma frase marcante, foi uma frase que eu achei assim, que normalmente é a gente que fala para o filho. Eu sou católica, eu não acredito em reencarnação e nada disso. Mas é como se ele cuidasse de mim, ele tinha cuidado por mim. Então, ele era um menino muito, muito carinhoso, muito sensível. E ele falou, mamãe, eu vou cuidar de você para sempre, fazendo carinho no meu rosto, falando, eu vou cuidar de você para sempre, mamãe. E eu falei, tá bom, filha. Ele, mas você me deixa dormir no seu quarto? Porque quando você me coloca para dormir aqui no quarto, quando você dorme comigo, tio Jairinho briga. E aí eu falei, tá bom, você vai dormir no meu quarto. Aí fui, levei ele para o meu quarto, peguei a poltrona de amamentação, como eu sempre fazia, empurrei até a cama, botei um travesseiro entre a poltrona e a cama, botei meu filho, vesti ele com pijaminha de manga comprida, com calcinha comprida, cobri ele de edredom, o ar-condicionado tinha que estar em 21 graus, senão ele suava. E ali eu fui e falei assim, agora vamos tirar uma foto, mandar para o papai, para o seu pai ver que você está bem, está tudo bem. Tiramos uma foto, eu e o Henri, mandamos para o Leniel. Falei, olha, Leniel, está tudo bem. Aí o Leniel, ai, que bom, graças a Deus. Falei, então tá, a gente vai dormir. Essa mesma foto eu mandei para o grupo da família, onde tem também um priminho dele que mora em Vitória da Conquista, com a minha tia e a minha outra prima, na Bahia. E o Davi, que também tem a mesma idade do Henri, 4 aninhos, que agora já fez 5, falou assim, boa noite, primo Henri. E o Henri responde, boa noite, primo, dorme com Deus. A gente responde junto com a foto, dorme com Deus, a gente está bem. E isso também eu tenho, isso também tem nos autos, né, que o meu advogado vai apresentar. Então, a gente tirou essa foto, a gente falou com o priminho, falamos com o pai, rezamos o Pai Nosso, o Henrique pedia para rezar até. Henrique pediu para rezar o Pai Nosso, rezamos Ave Maria, rezamos Santo Anjo do Senhor. E ali eu contei a história preferida dele, que era a Árvore dos Sapatos. Contei a historinha para ele, que ele sempre gostava de escutar a mesma história. Bati no bumbum dele até ele dormir, ele dormiu. Assim que ele dormiu, eu fui, liguei a luz do banheiro, coloquei um chinelo na porta do banheiro e um chinelo na porta do quarto, porque dava de frente para o corredor e o Jairinho estava assistindo televisão na sala. E aí eu fui lá para a sala assistir a série junto com o Jairinho. A série já estava rolando, acho que estava até acabando o episódio, não sei. E aí eu fiquei lá. Sendo que, nesse momento, o Henri acordou de umas 8 da noite, acho que até meia-noite, o Henri acordou 3 vezes. E eu tinha pedido um lanche no iFood. Jairinho pegou um vinho branco para a gente beber, que ele queria me agradar, que eu gosto de beber vinho branco. E, nesse momento, a gente começou a comer, se eu não me engano, era uma pizza retangular, uma massa retangular, com 2 sabores, e a gente bebendo vinho branco. E aí o Henri acordou a primeira vez. Nessa primeira vez, eu fui, na mesma hora que o Henri vinha pelo corredor, eu já ia lá, botava o Henri para dormir de novo, para ele não perder o sono. Eu batia no bumbum dele e ele dormia. Depois, o Henri de novo, acordou de novo.
Eu fui, botei Henri de novo para dormir e acordei, né? Ele acordou, fui de novo. E aí, entre a segunda e a terceira vez que o Henri acordou, o Jairinho perguntou assim, que tanto que você falou com o Leniel? O que vocês conversaram? Eu falei, a gente não conversou nada. O Leniel me entregou o Henri, eu peguei o Henri e a gente foi na padaria. Não, mas vocês conversaram alguma coisa, porque toda hora que você sai para botar o Henri para dormir, você leva o celular. Eu falei assim, eu levo o celular porque é meu celular. E ele tinha a senha do meu celular. Aí ele falou assim, então deixa o celular aqui na mesa. Qual o problema? Tem algum problema de eu ver o celular? Eu falei, não tem problema nenhum. Eu não tenho nada mais com o Leniel. Aí ele falou assim, só para eu saber. Aí tá, deixei, tranquilo. Depois o Henri acordou novamente. E eu botei o Henri novamente para dormir. Sendo que Jairinho queria saber o que tinha no meu celular nas mensagens de WhatsApp com o Leniel, porque eu estava levando o celular junto comigo, mas não tinha nada. Mas ele cismou que tinha alguma coisa no meu celular. Nesse momento, eu faço um adendo aqui também, Vossa Excelência. Teve uma vez que nós estávamos em casa, bebendo vinho também. Ele gosta muito de vinho tinto e eu bebo mais vinho branco, até pela coloração do dente, né, para não manchar os dentes. Eu bebo mais vinho branco e ele gosta dos vinhos tintos. Teve um episódio que eu peguei o Jairinho macerando um comprimido dentro da minha taça de vinho. Eu sempre via um pozinho no fim da minha taça. Só que eu não sabia do que era aquele pozinho. Eu achava que era por conta da uva, de repente, do fim da garrafa, até eu ver o dia que ele tinha macerado um comprimido dentro da minha taça. E eu briguei com ele, perguntei por que ele estava macerando um comprimido dentro da minha taça, e ele justificou dizendo que é porque eu tinha que dormir com ele, junto com ele, quando ele tomava remédio, porque ele não podia ficar acordado enquanto ele estava dormindo, porque eu podia conversar com outros homens. Isso também não existia, porque eu não tinha nenhuma outra pessoa. Quem tinha era ele, mas até então eu não sabia. Aí eu deixei, minha taça de vinho estava na sala, e eu estava botando o Henri no quarto, e o celular comigo. Eu achei que ele estava querendo pegar meu celular mesmo para ver a mensagem com o Leniel, mas também não tinha certeza, porque eu estava segurando o telefone. Nisso, quando foi mais ou menos aproximadamente 1h, 1h e pouca da manhã, ele chegou para mim e falou assim, Monique, vamos para o quarto de hóspedes conversar e namorar, porque o Henri está no nosso quarto. Eu falei, tá bom. Ele desligou a série, fomos para o quarto, ele ligou a televisão num canal normal, até porque nesse quarto de hóspedes ele dormia. Eu tinha que dormir junto com ele para eu não conversar com ninguém. Como se eu tivesse um amante, como se eu tivesse uma pessoa de fora, mas eu não tinha ninguém. E aí, eu tomei o remédio sabendo que eu estava tomando remédio, e eu deitei na cama, e eu o vi deitando na cama, junto comigo. Mas eu não o vi tomando os remédios, que eram esses mesmos remédios. Ele tomava mais um, que era para queda de cabelo, que era o Finalop, e ele tomava um antidepressivo, que era o Luvox. E aí ele deitou do meu lado e eu adormeci. A senhora viu ele tomando remédio? Não vi ele tomando remédio, não vi. Mas ele deitou do meu lado. Eu deitei próximo da porta e ele deitou próximo do banheiro. Além do Rivotril e do Paxi, a senhora notou algum pozinho no vinho, não? Então, dessa vez? Todas as vezes que eu vinha para a sala, porque foram 3 vezes, mas eu não tinha visto, né, nada. Eu estava bebendo, aí o Henri acordava e eu ia correndo para lá. Eu realmente assim, não reparei, eu não sei. Não sei se eu dormi rápido. Mas a senhora já sabia de outras ocasiões já que ele sabia. macerava o comprimido. Descobri. A senhora não reparou se tinha Tanto que pozinho outras vezes eu não tomei bebida dele. Às vezes eu até trocava a taça escondido. Pegava a taça dele e trocava, porque eu ficava com medo de ter no meu, e aí eu trocava a taça com ele. Já aconteceu algumas vezes de eu fazer isso. Só que dessa vez eu não desconfiei de nada, até porque a gente estava bem, estava tudo bem. Ele só estava querendo saber se eu estava conversando com o Leniel. Só isso.
Mas o Leni, a gente tinha tido um final de semana bom, tranquilo em casa, nada aconteceu. Então, assim, não desconfiei que ele pudesse querer que eu dormisse para ler a mensagem. Não fazia sentido. Enfim, aí, quando foi 3h40 da manhã, eu acho que foi mais ou menos isso, 3h30 e pouco, ou 3h40, ou 3h50, foi algum horário desse sentido, Jairinho me acordou e falou assim, Monique, eu ouvi um barulho no outro quarto e eu fui lá ver. Quando eu cheguei lá, o Henri estava caído no chão. Eu peguei o Henri do chão e coloquei na cama. Espera aí. Ele acordou a senhora para falar isso? Ele me acordou, falando que tinha ouvido um barulho no outro quarto, dizendo que o Henri tinha caído da cama, que ele encontrou o Henri caído no chão e colocou o Henri em cima da cama. Eu levantei correndo e fui até lá. Só me falou isso. Levantei correndo e fui até lá, outro quarto. Cheguei no outro quarto, o Henri estava de barriguinha para cima, com as mãozinhas descobertas. Ele dormia todo enroladinho no edredom. E o Henri estava todo descoberto. Aí eu falei assim, tem alguma coisa errada com meu filho, que ele está todo descoberto. Vá no link que está aqui na descrição e acesse a reflexão na íntegra. Não se esqueça de dar o like nesse trechinho de vídeo, compartilhá-lo e se inscrever neste canal, apertar o sininho para você receber as notificações. Muito obrigado.